Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 10. Diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele é de quem se testifica que vive. Eu vou repetir. E aqui certamente tomam os dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por isso assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, porquanto Melquisedeque lhe saiu ao encontro. A nossa lição de hoje está baseada neste texto. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus, ao dar a lei a Moisés, ele instituiu o sistema sacerdotal. E em Israel havia 12 tribos. E Deus escolheu uma dessas tribos para sair dali os sacerdotes. E escolheu a tribo de Levi para dela sair os sacerdotes. Então Deus assim institui o sistema sacerdotal. Sacerdote é aquela pessoa que leva o homem a Deus. É aquela pessoa que faz ponte entre Deus e o homem. E Deus escolhe esta tribo e dá a esta tribo esta função. Nós sabemos que o homem, em toda a sua história, em muitas culturas, o homem sempre sentiu a necessidade de ter um mediador, de alguém que chegasse até a Deus, porque ele nunca se sentiu em condições nenhuma de chegar até a Deus. E nós vemos no Antigo Testamento aquilo que Deus instituiu para Israel, que seria necessário para que o povo chegasse até ele, deveria ser por meio do sacerdócio. E o que o sacerdote faria? Qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era armar o tabernáculo, desfazer o tabernáculo, fazer os sacrifícios, tirar as cinzas. Então era uma função muito trabalhosa. E Deus disse: olha, eu separo esta tribo para dela sair sacerdócio. E a ela cabe a função de armar o tabernáculo e todas as demais funções do culto a mim, do sacrifício a mim. E o tabernáculo havia 3 partes. A primeira parte era chamada de átrio, onde as demais pessoas ficavam. E tinha a segunda parte, onde somente os sacerdotes ficavam, no lugar santo. Então era dividido em 3. No primeiro, as pessoas poderiam ficar. No segundo, os sacerdotes também poderiam ali estar. Somente os sacerdotes. Mas somente no lugar santíssimo, o santo dos santos, poderia entrar o sumo sacerdote. E uma vez por ano, era escolhido uma pessoa específica para entrar ali. Havia uma eleição, de acordo com as famílias, para que aquele homem viesse entrar no Santo dos Santos, porque nenhum outro homem poderia entrar ali no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote.
E todo homem da tribo de Levi, quando chegava aos 30 anos, era como no serviço militar. Ele tinha que deixar sua família, deixar sua casa para servir como sacerdote. Então ele já sabia desta função que ele haveria de ter. E Deus diz, olha, e a estes homens vocês vão entregar os dízimos, a 10ª parte de tudo que vocês tiverem. Porque esta tribo, ela vai sobreviver, ela vai subsistir daquilo que vocês derem a ela. Porque aquele homem, quando chegava aos 30 anos, ele tinha que deixar de trabalhar para servir a Deus. Era um serviço a Deus. Então Deus institui ali o sistema sacerdotal. E nós vemos na palavra que, graças a Deus, que hoje não precisamos mais desse sumo sacerdote. Porque temos um sumo sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. Não precisamos mais desse mediador humano, onde ele morria e haveria necessidade de substituição. Mas nós hoje temos nosso sumo sacerdote, que é eterno, que é Jesus Cristo, que morreu por nós, se sacrificou por nós, e hoje intercede por mim e por você. Está lá no céu, está aqui entre nós, fazendo essa ponte, essa ligação entre eu e Deus, entre vocês e Deus. Por isso Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote perfeito. Então este era o sistema do Antigo Testamento. E o autor da carta aos Hebreus, ele escreve para os hebreus que estão em dificuldades, estão em perseguição, sendo perseguidos pelo seu próprio povo. Havia muita perseguição aos judeus cristãos. Eles eram frequentemente mortos, perdiam seus empregos. Era perseguido por gente da sua própria raça. Então muitos estavam desejosos de deixar a Jesus Cristo, abandonar a fé, a se apostatar da fé. E o escritor aos Hebreus fala, não façam isso. E ali, o escritor aos Hebreus, ele narra aquilo que o sumo sacerdote deveria fazer. E ele quer mostrar para os hebreus que Jesus Cristo é o nosso maior sacerdote, é o superior sacerdote. E que voltar atrás seria voltar para o erro, porque aquilo que havia sido feito lá atrás era apenas sombras, uma figura daquilo que haveria de acontecer, daquilo que Cristo iria realizar. E ele fala, olha, vocês não podem voltar para trás, porque aquilo ali era um tipo, era uma figura. E hoje nós temos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. No início da carta aos Hebreus, ele diz assim, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, agora nos falou por intermédio do seu próprio Filho. Tudo aquilo, toda aquela sombra, toda aquela realização, todo aquele ritual, agora não era mais preciso, porque Jesus Cristo havia se manifestado entre eles, e eles agora estavam crendo naquilo que era real, naquilo que era verdadeiro, não era mais figura. Então o escritor diz, não voltem atrás, não volte ao sistema antigo, porque hoje nós temos a revelação plena de Deus entre nós, e não precisamos mais daquele sistema, porque hoje eu e você podemos ir a Deus por meio de Jesus Cristo, temos livre acesso para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, sem realizar nenhum ritual. Lembra o que Jesus disse à mulher samaritana? Senhor, os judeus dizem que é no templo que devemos adorar a Deus. Nós dizemos que é no monte. Mas Jesus disse, olha, não mais no templo e não mais no monte, mas em qualquer lugar. Vocês serão adoradores, verdadeiros adoradores. Em qualquer lugar que você estiver, não importa onde, vocês poderão se chegar a mim. Vocês poderão se chegar a Deus. Vocês têm livre acesso a qualquer momento, seja no ônibus, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, seja na praia, seja no cinema, seja no shopping, independentemente do lugar onde você esteja, você pode se chegar a Deus. Você não precisa mais de sacerdote, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote.
Ele está dentro de você, Ele vive em você, Ele intercede por você. Ele é o nosso maior mediador e único mediador. Nós não precisamos mais daquele sistema. Nós não precisamos confessar os nossos pecados aos homens, mas sim a Deus, porque temos livre acesso a Ele. Porque o véu que nos separava foi rasgado por Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez por nós. Sacrifício. Ele fez aquilo que nenhum homem fez. Aquilo que nenhum homem poderia fazer, Ele fez por mim. E é isso que o escritor aos Hebreus diz: aquele povo que quer abandonar a fé. Eu não sei como está a sua vida, como você tem andado, como está a sua fé. Mas eu digo uma coisa: não abandone Jesus Cristo por nada. Não abandone a sua fé por nada. Não deixe Jesus Cristo, porque não vale a pena. Todas as demais coisas são ilusão, mas Cristo é real. Ele te trouxe vida e Ele te traz. O Senhor é a nossa justiça. E Ele fez tudo aquilo pensando em mim e pensando em você. E aí o autor aos Hebreus, para falar aquele povo que queria desistir, ele vai ler, ou ele vai citar um texto no Antigo Testamento, um texto que está lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20, para mostrar que Jesus Cristo é o supremo sacerdote. Ele vai lá no Antigo Testamento. Por que ele faz isso? Porque era a Bíblia dos judeus, e é a nossa Bíblia também, o Antigo Testamento. Tem amor ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é lindo, é maravilhoso. Então, ele escrevendo aos judeus, ele vai lá no Antigo Testamento, e ele fala assim: olha aí na Bíblia de vocês, olha o supremo sacerdote do que eu estou falando. Vai lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, que diz: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abraão, ou bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. E ele diz: está vendo aí? Muito antes da lei, muito antes do sistema sacerdotal, Jesus Cristo já era sumo sacerdote por nós. Porque essa figura de Melquisedeque representava Jesus Cristo. Ele tipificava Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes do sistema sacerdotal, antes de escolher a tribo de Levi, Jesus Cristo já era o nosso mediador. Era isso que o escritor está falando aos Hebreus. Tudo aquilo era uma preparação, mas Jesus Cristo já era sim o nosso sumo sacerdote, já era o nosso mediador. E o que estava acontecendo era uma preparação. Ele estava preparando para se revelar a nós, para se fazer carne e habitar entre nós. Então todo aquele sistema era uma preparação para que nós viéssemos a ter o pleno conhecimento da graça e da glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Por que ele compara Melquisedeque a Jesus Cristo? Melquisedeque é um personagem misterioso. Abrão sai para a guerra, vence os reis,
E do nada, como que de repente, surge este homem, chamado Melquisedeque, que vem de uma cidade chamada Salém. Ele recebe os dízimos de Abraão, ele abençoa Abraão, ele bendiz a Deus, fazendo uma mediação entre Abraão e Deus. Abraão, da onde sairia a tribo de Levi, e ele usa isso como argumento. Olha, vocês querem saber? Jesus Cristo é o supremo sacerdote, porque ele já era, muito antes do sistema levítico. E quem era esse Melquisedeque a quem ele faz essa comparação com Jesus Cristo? Melquisedeque significa rei justo. Mel significa rei. Zedeque, justo, ou seja, rei de justiça. Então ali ele começa a fazer uma analogia, a explicar detalhadamente quem era esse Melquisedeque. Olha, este Melquisedeque, ele se chamava rei de justiça. E veio de uma cidade chamada Salém, que quer dizer paz, porque Salém vem da palavra Shalom. Shalom quer dizer paz, então Salém também significa paz. Então ele começa a dar essa explicação àquele povo hebreu que estava querendo desistir da fé. E ele fala, olha, este homem, que era servo do Deus Altíssimo, porque nós vemos nas Escrituras isso, porque ele bendiz a Abraão e bendiz a Deus, chamado Rei Justo, Rei de Justiça, Rei de Paz, ele aparece a Abraão. E tem mais, ele dá a Abraão pão e vinho, embora os escritores hebreus não explorem este assunto. Mas ele poderia ter explorado, mas ele não explora. Nós sabemos que Jesus é o pão da vida. E o vinho representa o sangue dele. O sangue que nos purifica, que nos lava, que nos limpa de todo o pecado. Então ele dá a explicação de quem era esse Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele tem as características de Jesus. Se você abrir lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, você vai ver que Jesus Cristo é o nosso príncipe da paz. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Melquisedeque, ele tipificava Jesus Cristo. E o autor mostra isso claramente. Jesus é o nosso príncipe da paz. Jesus é a nossa justiça. E ele continua a explorar. Gênesis 14. Ele ainda fala mais. Olha, na tua revista está escrito o que fez ele. Ele, além de ter este significado, além de ser rei da paz, rei de justiça, este homem também recebe o dízimo de Abraão. O dízimo era somente dado no sistema levítico aos sacerdotes, para eles terem com que manter o seu sustento. Eles não trabalhavam, recebiam a 10ª parte de todo o povo de Israel. Então os sacerdotes, eles recebiam esse dízimo. E Melquisedeque, ele recebe dízimo de Abraão. E o escritor ainda fala mais. Ele diz, olha, Abraão, ou seja, Levi, na pessoa de Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque. Porque Abraão, ele reconhece que Melquisedeque é representante do Deus Altíssimo.
Então, Levi, por meio de Abrão, ele dá o dízimo a Melquisedeque, como reconhecimento que Melquisedeque era um representante de Deus ali naquele momento. Não se sabe ao certo quem é Melquisedeque. Alguns dizem que é Sem, outros Enoque. Mas o que nós sabemos é que esse Melquisedeque era um representante do Deus Altíssimo. Deus não fica sem representante na terra. Eu e você somos representantes dele. Você é representante de Deus na Rocinha. Tome posse disso hoje. Se você ainda não tomou, você é representante de Deus. Você é sacerdote de Deus. Você é testemunha de Deus aqui na terra. Você foi colocado neste lugar para fazer ponte entre Deus e os homens. Entre essas pessoas que estão aí sem Deus, você é a ponte para que eles cheguem a Deus. Aleluia. E este Melquisedeque era maior do que Abrão. E Abrão reconhecendo isso, dá o dízimo. Este homem chamado Melquisedeque, ele também não tinha genealogia. Ou seja, ele aparece do nada. Ele abençoa Abraão, bendiz a Deus, recebe dízimo. E o texto não diz de quem ele era filho, não diz quem era sua mãe, não diz quem era o seu pai. A Bíblia só fala dele duas vezes, que é exatamente nesse texto de Gênesis capítulo 14, e lá em Salmos 110, Salmos 110, versículo 4. A Bíblia não dá mais nenhuma referência a Melquisedeque, não fala da sua genealogia, não fala da sua família. Um outro fato que tipificava também é Jesus Cristo, mostrando que Melquisedeque não tinha princípio nem fim de dias. É isso que o autor quer dizer. Olha, surgiu um homem que abençoou Abraão. Ele também não tinha mãe nem pai, não tinha início e nem fim de dias. Representando Jesus Cristo, o sacerdote superior. Porque o nosso Jesus Cristo, ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Desde a eternidade, Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está aqui nesta manhã, em mim e em você, o nosso supremo sacerdote, o nosso sacerdote superior. Se você tem algo a dizer que esteja te incomodando, qualquer aflição, qualquer angústia, vá ao seu supremo sacerdote, Jesus Cristo. Estudar essa lição é muito profunda. Ainda mais quando se vai ao Antigo Testamento, que são figuras de linguagem. E temos que estudar símbolos. Quando eu fiz seminário, eu passei a amar o Antigo Testamento. Eu não compreendia muitas coisas. E quando você começa a realmente estudar profundamente a palavra de Deus e perceber coisas lá no Antigo Testamento, você vai ver que Deus sempre trabalhou para se revelar ao homem. Deus sempre quis se aproximar
do homem. Deus sempre buscou relacionar com o homem. E durante toda a história da humanidade, Deus veio se revelando progressivamente ao homem. Eu quero te dizer que na sua história de vida, lado progressivamente, à medida que você busca a Deus, Ele se revela progressivamente a você. Mais e mais você conhece a Deus quando você o procura, quando você vai em direção a Ele. Essa semana eu estava falando com o pastor Hélio, correu, e pintaram um Deus para mim que realmente não existe. Eu falei assim para essa pessoa: olha, eu não creio nesse Deus do qual você fala, porque o meu Deus é um Deus de graça, corte, não esmaga nem apaga o pavio que fumega. Deus não te dá nada além daquilo que você pode suportar. As suas ações, Ele esteve entre nós. Traído pelos seus. Gente da sua própria casa era contra ele. Mas mesmo assim, ele se sacrificou por nós. Não abandone a sua fé, porque Jesus Cristo, Ele não te abandonou, porque Ele poderia ter te abandonado, Ele poderia ter te deixado. Ele falou: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que em tudo feita seja a tua vontade. Jesus Cristo também sentiu vontade de desistir, de largar. Ele estava ali angustiado no Getsemane. De repente você está no Getsemane da sua vida, angustiado, querendo largar Jesus Cristo e viver a sua vida de uma maneira comum, como muitos aí vivem. Não volte atrás, não retroceda, porque esse mesmo Jesus Cristo que morreu por você, Ele ressuscitou e diz: olha, eu venci o mundo e vós vencereis também. Em tudo vocês serão mais que vencedores, ou seja, mais que vencedores vocês já são. Mas permaneçam firmes, não abandonem a fé de vocês. Ainda que a terra não floresça, e ainda que a vide não dê o seu fruto, você precisa confiar no Senhor. Quais são os seus pecados? Pouco importa, porque Ele intercede por mim e por você. Talvez você não se sinta digno de estar na presença dEle. Eu conheço pessoas que dizem que não são capazes de entrar na igreja porque não se acha digno. Eu falo para elas assim: se vocês conhecessem a Jesus como eu conheço, Ele é aquele que diz: venha como estás. Venha como estás, não importa o seu estado, não importa a sua formação acadêmica, não importa nada, venha como estás, você é meu, eu te quero. Eu morri por você, eu ressuscitei por você, eu sofri por você, eu fiz tantas coisas por você. Eu sei que o Senhor está falando ao seu coração. Eu sei que Deus está se manifestando na tua vida.
Não se preocupe com seus problemas lá fora. Se deleite na presença do Senhor. Se deleite na presença de Deus. Você entrou aqui nesta manhã, sei lá como, mas nesta noite o Senhor está te curando, Ele está te restaurando. Sabe, no sistema sacerdotal antigo, levítico, você teria que esperar 1 ano para ver a glória de Deus, passar por todos aqueles ritos, ir ao sacerdote entregar ovelhas, animais, para que viessem a ser sacrificados, para que Deus viesse a perdoar seus pecados. Eu te digo de uma coisa, que tudo isso acabou. Acabou esse sistema antigo. Você hoje tem livre acesso a Ele, pode se chegar a Ele. Você hoje está aqui na presença dEle. Ele está aqui. Não é necessário mais sacrifício de animais, derramamento de sangue, porque Jesus Cristo derramou o sangue dEle por mim e por você, e Ele está te limpando, Ele está te curando, Ele está te restaurando, Ele está te perdoando os seus pecados. Não importa quais sejam os seus pecados, para Ele não há pecado que não possa ser perdoado. Gente, Jesus está aqui. Eu sei que você pode sentir. Eu sei que você pode sentir. Eu sei que você pode sentir. Eu sei que você pode sentir o Espírito Santo se movendo em você, agindo no seu coração, agindo na sua mente, agindo na sua vida neste momento. Nesta manhã você se levantou da sua cama para estar aqui, para adorá-lo, para glorificar a Ele, para mergulhar na presença dEle. Enquanto você está aqui, Ele está agindo na tua vida, Ele está operando na tua casa, Ele está operando na tua família, Ele está operando nas suas necessidades. Creia nisso. É isso que o escritor aos Hebreus está falando. Olha, persevere, se mantenha firme. Você pertence a Ele, você é filho de Deus. Nós temos estudado um livro profundo que fala daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E aqui nós vemos que Ele é o nosso rei, que Ele é o nosso sacerdote, que Ele é o Cordeiro de Deus. Ele trabalhou para você estar aqui. Ele está trabalhando agora na sua vida. Porque nós temos um Deus que não dorme. Nós temos um Deus que não dorme, que Ele trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Confie no Senhor. Saiba que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, no seu coração. Olha, eu teria outras coisas para dizer, mas neste momento não precisamos mais dizer nada. Precisamos ir adorar ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele realizou nas nossas vidas, por aquilo que Ele vai realizar nas nossas vidas ainda. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu vieste, Senhor, a este mundo realizar aquilo que o homem não pôde realizar. Hoje, nesta manhã, Senhor, os Teus filhos se apresentam diante de Ti. Eles se apresentam, vão a Ti, entram no Santo dos Santos. Nós estamos na Tua presença, Senhor, nós estamos no Santo dos Santos. Nós podemos dizer que nós estamos no Santo dos Santos porque o Senhor está aqui, Ele se faz presente. Tudo aquilo passou, nós temos livre acesso a Ti, estamos falando contigo agora, Senhor, e isto é maravilhoso, e nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua obra.
porque Tu nos trouxeste vida, Tu nos trouxeste paz, Tu és o nosso Rei. Por isso, Senhor, reina nas nossas vidas. Reina, Senhor, sobre nós. Reina, Senhor, sobre a nossa igreja. Reina, Senhor, sobre a nossa comunidade. Reina, Senhor, sobre o Brasil. Reina, Senhor, sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu derramas o Teu Espírito sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja que está reunida nesta manhã. Nós temos, Senhor, conhecido o Teu amor e queremos Te conhecer cada vez mais e mais, Senhor. Leva-nos, ó Senhor, além, a transpor os limites da carne, a penetrar nos limites do Espírito, Senhor. Nós queremos Te conhecer, Senhor, mais e mais. Revela-se, Senhor, a cada dia as nossas vidas. Revela-se, Senhor Deus, a cada dia a nós, como já Tu tens se revelado a nós. Nós precisamos mais e mais de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua essência em nós. Nós Te agradecemos, Jesus. Nós Te agradecemos, Jesus. Nós Te agradecemos, Jesus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor.